Abra comigo em Atos 2. Eu vi uma matéria muito interessante, mas não é o que eu vou pregar, não, porque eu lembrei da matéria agora, né? E não tem nada a ver com a ministração. Dizendo que nunca houve, na história da humanidade, uma geração tão liberada como a atual, né? Com tanta liberdade como atual, né? Onde as pessoas fazem o que querem, agem da forma que querem, não tem regra, o padrão moral baixou, né? Naquele discurso de ser livre, no discurso de ser, né? Não ser oprimido. Hoje tudo é bullying, tudo é repressão, né? Então os jovens, nunca houve uma geração que os jovens tivessem tanta liberdade, né? Como a nossa agora, né? Para fazer o que dá na cabeça, tal, né? Se acha no direito de fazer, se acha no direito de ser o que quer, né? Aí ela fala assim, também nunca houve uma geração com tanto suicídio. Nunca houve uma geração com tantos jovens com depressão. Nunca houve uma geração com tantas pessoas novas, adolescentes problemáticos, se cortando, né? A gente tem visto muito isso aqui em Brodowski, né? Jovens que se cortam, né? Não é, Lucas? Com estilete. Antigamente, na minha época, né? Que tudo era no ferro e fogo, a molecada pensava em brincar, né, Baca? Pensava em divertir. Hoje fica se cortando, uma geração que fica muito mais em televisão, celular, videogame, do que se divertindo, correndo, né? E o que quer dizer? Se esta liberdade que eles tanto pregam, se esta liberdade que eles tanto falam que é boa, realmente fosse boa, os jovens não estariam pirados, né? Não haveria tanto suicídio, não haveria tanta depressão, não haveria crise de ansiedade. Quando que eu, com 15 anos de idade, tive crise de ansiedade? Na onde, né, Lula? A gente ia nadar nos corgos, né? Não é, Ricardo? Não é? A gente ia nadar, correr, não é? Jogar bola, passear à noite, né? E por isso nós temos que orar por essa geração, porque é uma liberdade satânica. É uma liberdade que, na verdade, é uma grande escravidão, né? Nós temos que orar muito pelos jovens, pelos adolescentes, porque é uma falsa liberdade. É uma liberdade, pintado de liberdade, que, na verdade, é uma grande escravidão, né? É uma ilusão, né? Porque se fosse liberdade de fato, os jovens estariam bem resolvidos, os jovens estariam felizes, né? Os jovens estariam contentes, né? E não é isso que acontece, né? Hoje, o número de adolescentes com problemas emocionais é absurdo. Da minha época, quem é que tem 60 anos? Mais de 60. Mais de 50. Ixi, todo mundo. Um monte de gente. Quando que a gente tinha esse tipo de preocupação? Quando tinha essas coisas, né? A vida era, né? E ó, meu filho, que se você bobeasse, o coro cantava, né? A primeira professora minha esfregou o apagador na minha cara, porque eu errei uma conta de matemática. Eu acho que uma conta, ela burro.
apagou a minha cara. Não morri por causa disso. A segunda dava reguada até na sombra. Ela tinha uma régua daquela de costura desse tamanho assim, ó. A terceira desmaiava. Depois da quarta para frente foi ficando melhorzinho. E não sofri, não tive... Era palmatória, né? E o pai, então, se você falasse alguma coisa, meu Deus do céu, falar alto com o pai era inimaginável. Não é que falar alto com o pai, com a mãe, já virava, né? Já virava no pé do ouvido assim, ó. Mas todo mundo virou homem, né? Todo mundo está trabalhando e todo mundo é pai de família e ninguém tentou se matar. Ficou, meu Deus, vou morrer. Não, né? Então, preste atenção no que eu vou dizer. Princípio de autoridade é muito importante. Quebrou o princípio de autoridade, desmancha a sociedade. E sem sociedade, sem regra, sem organização, sem padrão moral, não tem sociedade. Sem sociedade, nós viramos bichos. Nós viramos bichos. Até os animais têm hierarquia, têm regra, têm princípios, né? Até os animais. Se você estudar, o lobo lá tem o cateia, tem o chefe, todo mundo tem organizado, a coisa é tudo organizada, né? Se os animais, que são os animais, têm princípio de autoridade para sobreviver, o homem sem princípio de autoridade, ele se destrói. Por isso que o diabo, sabendo disso, ele ataca demais a questão de autoridade, né? Porque a Bíblia fala que toda autoridade veio de Deus, né? O princípio de autoridade vem de Deus, respeito, padrão, né? Isso daí. E qual que é a função da igreja? A função da igreja é puxar para isso, não é? Pregar isso, ensinar isso. Nós não podemos ir na vibe do mundo, nós temos que ir contra o mundo. Ser cristão é nadar contra a correnteza. Ser cristão é nadar literalmente. Mas fala o que é certo. O que é certo, a gente tem que ensinar o que é certo, né? Porque a pessoa pode até não aceitar, mas um dia ela vai saber que alguém falou e ela vai ouvir, né? E se ela não aceitar de jeito nenhum, no juízo final, ela falou: te avisaram, meu filho. Você não ouviu porque você não quis, porque te avisaram. Eu mandei fulano, mandei beltrano, mandei ciclano, né? É igual aquela historinha da oportunidade, né? O cara, uma enchente, né? Ele subiu num toco, falou: Deus me socorre, Deus me socorre. E a enchente subindo, né? Aí passou um toco, ele não grudou no toco, né? Aí veio um barco, ele falou: não, os caras falaram: entra no barco. Não, Deus vai me socorrer, né? Aí veio um helicóptero, lançou uma corda. Não, Deus vai socorrer. Morreu afogado, né? Aí chegou lá no céu brabo. Falou: mas o senhor não me salvou? Eu falei: como não? Mandei um toco, mandei um barco, mandei um helicóptero, ué, né? Sei que não quis, né? Então tem muita gente que fala assim: mas por que eu estou aqui? Por que eu vou para o inferno? Olha, eu mandei esse para avisar, mandei aquele. Você lembra daquilo lá que você avisou? Eu acho que vai ter um telão assim que vai passar, né? Falou: eu te avisei, né? Eu te avisei, sei que não quis ouvir, né? E presta atenção. Então, a nossa obrigação é falar o que é certo. Fale a verdade. Ensine a verdade. Você não tem que brigar com ninguém, mas tem que ensinar a verdade. A pessoa lá na frente pode refletir e falar: eu sei qual que é a verdade, e tomar uma atitude. Amém? Amém? Vamos ler Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor, e ministra a tua palavra nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Ó Deus, derrama graça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Libera a tua unção, libera o teu poder, libera a tua, meu Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos dê autoridade e poder, meu Pai, para ter uma vida vitoriosa no nome de Jesus. Queridos, Jesus morre, ressuscita, profetiza e declara para os discípulos que o Espírito Santo seria derramado, e o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. E quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, uma coisa incrível acontece. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, Pedro que teve medo, Pedro que ficou com medo de falar que era discípulo de Jesus e também sofrer. Não só ele orou em línguas, não só ele recebeu aquele poder, como ele sai dali na sequência e ele prega de uma maneira ousada, né? Ele prega e confronta o povo, né? Fala: Jesus, aquele que vocês mataram, né? Ele confronta, e a Bíblia fala que você imagina isso, 3.000 pessoas foram batizadas por consequência de uma pregação de Pedro. Eu acho que para cada vez que ele negou a Jesus, 1.000 batizou, né? Eles foram tomados de uma ousadia que não era deles. Eles foram tomados de uma sabedoria que não era deles. Eles foram tomados de um poder. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que um dia ele e João saem do templo, tem lá um paralítico e pedindo dinheiro, e ele diz assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou. Olha a autoridade. Uma autoridade que era de Jesus, eles viram Jesus fazer e agora eles tinham essa autoridade. E a palavra de Deus fala que se eles tinham essa autoridade, você também tem, e eu também tenho, em nome de Jesus, e nós temos autoridade. E essa autoridade vem do poder de Deus. Não é humana, não é nossa, não é religiosa, não é apenas uma religiosidade, mas o que Deus quer é uma igreja que tenha poder e autoridade para vencer, amém? E nós, eu lembro de Paulo falando em Efésios 6:10, e no demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós temos que entender que existe uma força do poder de Deus para a gente ter autoridade, para a gente se levantar. Você não vai viver apenas da força do seu braço. Você não vai viver e conduzir a sua família apenas da força do seu braço, mas existe o poder de Deus, e nós como igreja, nós como crentes, nós como cristãos, temos que nos levantar no poder de Deus e buscar esse poder, amém? E declarar o poder. Muitas vezes o diabo, ele fica tentando te convencer que pelas tuas falhas, pelas tuas limitações, você não tem poder, mas o poder é de Deus, não é seu. O poder é de Deus, não é da sua performance. O poder é de Deus, e o poder de Deus vem sobre a sua vida. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, que isso, o Pentecostes, o poder de Deus é apenas consequência de atitudes. E a bênção na nossa vida vem como consequência de atitudes que nós tomamos. A bênção, o Pentecostes é resultado. Ele é o resultado do quê? É o resultado de 3 anos sendo discipulados por Jesus. É o resultado de homens que andaram com Jesus e deixaram as suas casas, deixaram seus afazeres para andar com Jesus, olhar para Jesus e caminhar com Jesus e receber de Jesus, aprender com Jesus. Tem aquele ditado que fala: me diga com quem andas e direi quem és, né? E a palavra de Deus diz assim: andarão 2 juntos sem que haja entre eles acordo. E Oséias, né? Andarão 2 juntos sem que haja
entre eles acordo. Então, com quem você anda determina o seu aprendizado, amém? Eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles ouviram Jesus falar, e aquilo eles receberam, e entrou dentro deles a palavra de Deus. Com quem você anda determina quem você é, amém? Com quem você caminha, com quem você compartilha, vai determinar. Anda com o povo de Deus e você vai ser cheio de Deus, amém? Anda com pessoas que falam de Deus, busca Deus e ora, e você vai ser cheio da graça de Deus. Então o resultado de Pentecostes é resultado de 3 anos andando com Jesus, é resultado também de obediência, porque Jesus falou assim para eles estavam assustados, eles estavam com medo, eles estavam numa situação. Você imagina, você vê o seu líder morrer numa cruz, guardas te perseguindo, situação ali estava complicada, e Jesus falou assim: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O que Jesus falou para eles? Permaneça no problema, não sai daqui não. Eles eram da Galileia, eles eram lá do interior, eles poderiam, é que nem assim, era lá de Minas, né? Volta lá para roça, que lá ninguém vai te ver. Eles eram galileus, eles poderiam voltar lá para Galileia e ficar quietinho lá, pescando, e ninguém ia perturbar eles. Mas o que Jesus fala para eles? Não volta para casa, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder de Deus. O que eles fazem? Permanecem. Eles permanecem. Então, o Pentecostes também é resultado de obediência. Eles receberam a palavra e eles permaneceram. Também é resultado de perseverança, porque Jesus falou: permanece ali em Jerusalém, e eles ficam orando, e eles passaram 40 dias orando. Se eles voltam para casa, se eles vão pescar, se eles vão cuidar da vida deles, da casa deles, se eles vão lá fazer outras coisas, eles não teriam sido cheios do Espírito Santo. Deus falou, Jesus falou, eles obedeceram e eles perseveraram num propósito. Se você minha língua está enrolando hoje. Se você perseverar num propósito, Deus vai te abençoar. Fala para o teu irmão: persevera. Você entende, queridos, que muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não perseveramos, nós não obedecemos, nós quebramos o propósito, porque a intenção de Deus sempre vai ser te abençoar. O propósito de Deus sempre será te dar vitória, amém? Olha Josué. Moisés morre, e Deus fala assim para Josué: levanta Josué como líder. Ele era novo nesse negócio de liderança, e Deus fala assim para ele: pega o povo, 2,5 milhões de pessoas, pega o povo e atravessa o Jordão. Jordão, irmão, transbordando. Quem já viu o Rio Pardo quando transborda? Que sai dos lados assim, o negócio fica caudulento, né? Estava desse jeito o Jordão nesses dias, transbordando. E Deus fala assim para Josué: põe os sacerdotes com a arca na frente do povo e caminha em direção ao Jordão. Josué obedeceu. Aí pega Josué a arca e vai caminhando, os sacerdotes com a arca, o povo atrás, e vai caminhando em direção ao Jordão. Deus falou, mas nada acontecia. Eles caminham e nada. Eles estão caminhando e nada está acontecendo. Eles estão chegando perto do Jordão. Eu imagino assim, 2 milhões de pessoas invocada, né? Olhando para Josué. E aí, Jô? E aí? Tá virando nada. Imagina o sacerdote, né? Que era os primeiros ali na frente, né? Com a arca na mão, falei: meu Deus do céu, ouvi Moisés, fácil. Será que esse rapaz aí tá sabendo o que tá fazendo, né? Será que ele ouviu Deus mesmo, né?
e lá vai eles com a arca. Você imagina a situação geral ali? Você imagina, por exemplo, Josué conduzindo um povo em direção ao rio, e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. A Bíblia fala que o rio foi se abrir no último passo. A Bíblia fala que o rio se abriu, Deus represou o Rio Jordão para eles passarem no último passo. Por que Deus não fez lá atrás? Por que Deus não falou assim: Josué, espera aí que eu vou resolver o problema. Você é novo nesse negócio, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Manda o povo passar, rio, abre para o meu povo passar. Era mais fácil, não era? Aí você olha assim, o rio sequinho, represado, né? Mas não é isso que aconteceu, e não é isso, e não é assim que acontece na sua vida. A bênção vem na sua vida na medida em que você deposita sua confiança em Deus. A bênção vem na sua vida à medida em que você sustenta o que Deus falou na sua vida e confia, porque Ele é fiel para fazer na sua vida. Amém? E mais do que abrir o rio, Deus queria saber daquele povo se eles realmente criam nele e confiavam nele. E assim com a gente também. Pode ter certeza de uma coisa: confia, porque no último passo Deus vai entregar a bênção nas tuas mãos. Amém? Olha Elias. A gente fala muito do poder de Jezabel, Jezabel terrível. Mas, queridos, presta atenção. Antes de Jezabel cair, para quem não sabe, Jezabel era uma rainha que havia em Israel. Ela casou com Acabe e ela fez um estrago em Israel. Idolatria para todo lado e profetas de Baal para todo lado. Ela contaminou a nação. E Jezabel hoje é figura daquela pessoa controladora, manipuladora, porque ela é citada em Apocalipse, né? Daquela pessoa que controla, que domina de uma maneira maligna. Antes de Jezabel cair, antes do poder de Jezabel cair, o que aconteceu para que ela caísse? A Bíblia fala que o altar do Senhor estava em ruínas. A primeira coisa que Elias faz não é enfrentar Jezabel. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. A queda de Jezabel é consequência. Muitas vezes na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é focar o problema. A primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar o altar que está no nosso coração. A primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar o altar do nosso coração, é estabelecer um altar de adoração. Quando você estabelece um altar de adoração e começa a adorar, todo o poder de Jezabel vai cair na sua vida. Amém? É consequência. A queda de Jezabel é consequência de um altar restaurado. Você me entende, irmão? Muitas vezes a gente vai afrontar Jezabel. Nós vamos atacar Jezabel, mas não temos um altar restaurado. A gente vai atacar um problema. A gente detectou um problema, a gente vai atacar um problema na área espiritual, mas o nosso altar não está restaurado. E aí o que acontece? Não funciona. Não dá resultado. Jezabel continua vivinha, né? Aonde está a derrota de Jezabel? Está num altar restaurado. Diz a Bíblia que Elias restaurou o altar do Senhor. E eu acho lindo que ele restaura o altar do Senhor, bota o cordeiro em cima, joga água, manda jogar bastante água. E ele fala assim: fique hoje sabendo que é um Deus em Israel.
E esse Deus responde com fogo. E vem fogo do céu, consome o holocausto e lambe até a água. Sabe por quê, queridos? Daí a queda de Jezabel era só consequência. Por isso, você quer vitória na sua vida? Restaure o altar do Senhor na sua vida, ou estabeleça um altar na sua vida. As vitórias nós ganhamos de joelho no chão. As nossas vitórias nós ganhamos orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Eu vi um testemunho, até coloquei no Instagram, um bruxo lá, ele tinha 200 mães de santo lá, filhos de santo lá, 200 filhos de santo. E ele fala que ele recebeu 10 mil reais para desmanchar um casamento. E ele falou assim que só funciona fazendo perto. Então ele pegou os 10 mil reais, fez lá o negócio dele lá e foi perto lá, eram 100 quilômetros da casa dele, ele foi lá para desmanchar o casamento do rapaz. Uma mulher pagou para desmanchar o casamento, que ela queria o homem. Mostrou a foto, falou um cara muito bonito, bem aparentado assim, é esse aqui que eu quero. E aí pegou e desmanchou, foi lá para desmanchar o casamento, 10 quilômetros de distância, chegou lá, fez que fez e não conseguiu o resultado, o guia dele lá, os negócios lá não conseguiu, não deu certo. Aí ele foi na tia dele, que a tia dele que era a mentora dele e tal, e foi lá. Tia, por que não deu certo? Ela falou assim, você pesquisou com quem você estava mexendo? Ela falou, não, porque precisa isso. Lógico. Você tem que pesquisar com quem você está mexendo. Aí ela disse assim para ele, ó, não mexe com aquele povo do pé para trás. Aquele povo é uma desgraça. Não mexe com aquele povo. Sabe quem que é o povo do pé para trás? Você. Porque quando você ora, o pé não fica para trás. Quando você ajoelha, o pé não fica para trás. Então nós somos chamados aí nesses terreiros do povo do pé para trás. E não mexe com esse povo é uma desgraça. Aí ele foi pesquisar. E ele descobriu que havia pessoas orando por aquele rapaz. A família dele era crente e orava e intercedia por ele. Eu estou resumindo, né? Que a história é meio comprida. Eu orando por ele, né? Uma vez, aqui no hospital, quando tinha um hospitalzinho, e tinha um grupo satanista que ia lá fazer trabalho. E pegou, e teve um rapaz que desviou da igreja e começou a ir lá com esse pessoal. Só que o pai e a mãe oravam por ele todos os dias e de noite ungia ele. Ia lá na cama dele, ungia ele, orava por ele. Aí ele foi lá. Aí esse pessoal tal, e o bicho não baixava. O trem não vinha. Aí perguntaram, o chefe lá perguntou assim, tem algum crente aqui? É como se tivesse um crente ali. Ele falou assim, eu sou desviado. Desviado. Ele pegou e falou assim, então sai porque o fulano não vem. Sai daqui porque o fulano não vem. Aí ele saiu. Hoje esse rapaz está de volta para a igreja. Amém? Olha a diferença, olha a diferença. E eu estava no presídio, fazendo um congresso no presídio, um rapaz chegou para mim, de 20 anos, bandido, analfabeto. Ele falou assim para mim, pastor, me responde uma coisa. Foi todo mundo no terreiro, claro, contando, né? E eu fui, e chegou na minha vez, não quiseram me dar um passe. Não quiseram, falou que eu não podia, que não podiam. E eu fui perguntar para minha mãe, e a minha mãe falou que o meu avô era pastor e me consagrou quando eu nasci. Olha, né? Um rapaz que não era crente, bandido, ele falou assim,
Aí ele queria uma explicação para mim, aí eu expliquei para ele, porque ele falou, ele nem sabia o que era isso de consagrar, nada, né? E eu fiquei intrigado com isso, falei, olha, o que é uma consagração, né? Não botaram a mão nele, né? Então, queridos, entendam uma coisa, a nossa vitória não está na consequência, a vitória é consequência, a nossa vitória está em ter um altar de adoração ao Senhor. A nossa vitória é estabelecer um altar de adoração ao Senhor, né? Restaura o seu altar, ora ao Senhor, adore a Deus, e as consequências na sua vida é vitória em nome de Jesus. Amém? Nossa, o tempo está passando rápido. Naamã é uma coisa interessante. Naamã era um homem, general da Síria, e esse general estava com lepra. Agora pensa comigo, um general da Síria com lepra. Ele tinha uma escrava, e essa escrava era judia. E a escrava fala assim para ele: se o senhor estivesse lá na minha terra, que é Israel, que era inimigo da Síria, se o senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um homem que te cura, ele ia te curar. Esse Naamã pede autorização para o rei manda carta para o rei da Síria, inimigo, hein? Inimigo, manda carta para o rei da Síria, que ia lá, e foi lá, em Israel. Chega lá, na porta da casa de Eliseu, para ser curado. Eliseu não atende ele. Olha que coisa. Um general de alta patente, Eliseu não sai lá fora, não. Eliseu devia ser meio arretado, né? Porque esse camarada é meio arretado. Não saiu, não. Mandou recado para ele: dá 7 mergulhos no Rio Jordão. O cara ficou doido, né? Rio Jordão, Sicorgo, lá na Síria tem rios melhores. Farfã, outro lá eu esqueci o nome. O que é isso? 7 mergulhos? Nesse riozinho, é um riozinho mesmo, viu, gente? Barrento. Aí chega um soldado e fala assim: Naamã, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? É uma coisa fácil, 7 mergulhinhos, não custa tentar. Aí ele para, pensa e fala: é verdade, 7 mergulhinhos, o que é 7 mergulhinhos? Mandou obedecer. Aí mergulha uma vez, nada, uma vez, outra vez nada, outra vez nada. Na 7ª vez, ele sai limpo, curado. Cura é consequência de um homem que teve que ouvir conselho de uma escrava, teve que engolir o orgulho de não ser recebido por um profeta, e teve que ouvir conselho de um soldadinho raso. A cura foi só consequência de um orgulho quebrado, de um coração que teve que ser humilde. Sabe onde a gente perde muitas vezes a bênção, querido? No orgulho. Sabe aonde muitas vezes a gente perde a bênção? De não ouvir, muitas vezes, pessoas simples, da gente não se submeter a coisas simples. Muitas vezes a gente perde a bênção de achar que a gente é grande demais, que a gente é muito importante, e Deus, muitas vezes, coloca situações para você ver que não é nada, você não é nada, eu não sou nada, nós somos tudo farinha do mesmo saco, nós não somos nada, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Fala para o irmão, profetiza aí para ele assim, com cara de profeta, agora que você vai gostar. Fala assim: você não é nada. Nós não somos nada. Ele foi curado da lepra.
Ele foi curado da lepra, mas ele teve que engolir o orgulho, ele teve que ouvir gente simples, ele teve que se submeter. A bênção é consequência. Você está me entendendo, queridos? Que Deus muitas vezes vai usar gente simples para falar com você. Deus vai te colocar em situações para testar o seu orgulho e ver se você é capaz de engolir o seu orgulho e continuar com o coração de servo. Porque a gente fala assim, eu sou servo, é fácil. Eu quero ver na hora de algumas situações que Deus coloca, se a gente continua com a cabecinha curvada ou se levanta o nariz. Que muitas vezes eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. De repente, qualquer situação que cutuca a sua vida, já lá o narizinho levanta assim, fala assim, eu sei, né? Tem uns ainda que falam assim, eu sou servo do Deus Altíssimo. E nós não somos nada, né? Quem somos nós? Amém? Por isso, a cura, a bênção na nossa vida, ela começa quando a gente quebra orgulho, é capaz de ouvir as pessoas, amém? Eu não posso deixar de falar da mulher cananeia, que eu sou apaixonado nela. Janete fica até com ciúme. Primeiro que ela é síria, da minha raça. É uma coisa incrível que acontece ali. Eu já falei que uma das primeiras pessoas que eu quero procurar no céu é ela. É uma coisa incrível que acontece ali. Porque a filha dela é endemoniada e ela começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que ela recebe é um cala-boca. Cala a boca, você está atrapalhando. Ela para? Não para. Continua gritando. Segunda resposta que ela ouve do próprio Jesus: eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Olha que coisa. A atitude dela então me quebra. A atitude dela me quebra. Porque ela não fica ofendida, ela não fica, orgulhosa, não tinha orgulho ali, não tinha nada. Ela ajoelha e adora Jesus. Aí a gente pensa assim, agora ela quebrou Jesus, né? Agora ela, né? Jesus fala assim para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Gente, que coisa doida! Isso para mim é uma das passagens mais doidas da Bíblia. Porque você consegue imaginar Jesus falando isso para alguém? E ela de joelho adorando ele. Você consegue imaginar uma cena dessa? Ele também sabia com quem estava falando. Ele conhecia o coração dela. Mas ele espreme. Ele espreme. Ela fala uma coisa que quando eu falo eu me comovo. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Qual que é o resultado disto? Mulher, grande é sua fé, seja feito o que você quiser, seja feito como tu queres. Esse é o resultado. O que você quiser vai acontecer, o que você desejar vai acontecer. A filha dela imediatamente é liberta. Sabe por quê, queridos? A bênção é resultado de uma mulher que não ficou com milindres, uma mulher que não tem orgulho. A gente perde muito as bênçãos por causa de milindre, por causa de orgulho, por causa de não sei o que mais, porque cozido, cara. A gente é muito cheio de coisas assim. Aquela mulher, ela abre mão de tudo, sabe? Ela se rasga na presença de Jesus, ela se entrega de uma maneira que não tinha como Jesus não curar a filha dela. Você quer uma bênção? Você quer uma bênção na sua vida? O que você está buscando? Faça como essa mulher. Não, sabe? Coloque limites para aquilo que você vai buscar em Deus, sabe? Não fique, vai.
Vai, porque o Deus que te salvou é o Deus que te abençoa. Sabe, muitas vezes nós abortamos os projetos de Deus no meio. Muitas vezes nós abrimos mão dos projetos de Deus da nossa vida no meio por causa de milindre, por causa de situação, por causa de orgulho, por causa de vaidade, por causa disso ou daquilo. Vai, porque o Deus que te salvou é o Deus que te abençoa. Amém? É o Deus que te abençoa. E queridos, entenda o que eu vou dizer agora para terminar. A bênção é um saque na poupança que você fez no céu. Repete comigo: a bênção é um saque na bênção que você fez no céu. Em Atos 10, fala de Cornélio, e Cornélio era um centurião romano. E de repente vem um anjo e fala com ele. Ele não era judeu, ele não era cristão, nada disso. E a Bíblia fala que veio um anjo. Já veio o anjo conversar com você assim, tete a tete? Com ele veio. E olha o que o anjo fala, presta atenção: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a presença de Deus. E Deus me mandou aqui. Aí esse anjo foi lá em Pedro, pegou o melhor que tinha, que era Pedro, e falou: você vai lá na casa de Cornélio e ora por Cornélio, prega para ele. Aí ele vai, Pedro falou: de jeito nenhum, vou entrar na casa de romano, ímpio, eu sou... Não. Aí Deus dá uma visão para Pedro. Ele vê um lençol descendo, cheio de tudo quanto é bicho que não se come. E Deus fala assim para ele: dá graças e come. Ele fala: de jeito nenhum, né? Aí ele fala: tudo aquilo que santifica, né? Dá graça. E aí Pedro entende a visão. Logo em seguida vem o anjo e fala com ele: vai na casa de Cornélio. Ele entende que Deus estava falando para ele ir pregar para Cornélio, porque judeu não entrava na casa de estrangeiro. Ele vai, prega, e imediatamente toda a casa de Cornélio é batizada no Espírito Santo. Imediatamente toda a casa de Cornélio é batizada no Espírito Santo. A bênção que vem sobre a sua vida vai tocar toda a sua família. Agora preste atenção que eu vou dizer, Cornélio acumulou no céu, poupou no céu tantas bênçãos que Deus mandou anjo e mandou apóstolos na casa dele. Ele acumulou tanta bênção no céu que Deus depois mandou anjo e mandou apóstolo Pedro na casa dele. Preste atenção no que eu vou dizer. Toda oração sobe para a presença de Deus. Tudo que você adora a Deus sobe para a presença de Deus. Tudo aquilo que você ora vai subindo para a presença de Deus, vai subindo. Todo louvor sobe para a presença. Não é só na igreja, na sua casa, no carro, no trabalho, não é só na igreja também vai subindo. Mas não só oração. O que era esmola? Esmola era a bondade dele, ele era bom com as pessoas, e essa bondade foi subindo também. Isaías 58 fala assim: o jejum que eu quero de você é que você seja bom, que você desate todo mal, e que você... Oi? Entendo, se você é bom com uma pessoa, sobe para a presença de Deus. Se você
ouve uma pessoa que precisa ser ouvida, sobe para a presença de Deus. Se você abraça uma pessoa que precisa ser abraçada, sobe para a presença de Deus. Se você fala de Jesus para uma pessoa que está precisando ouvir, sobe para a presença de Deus. Se você ajuda alguém, se você vai lá na casa dela e ajuda alguém, sobe para a presença de Deus. Você vai acumulando. Quando você é bom com as pessoas, quando você é bom com a sua família, quando você, em vez de murmurar, glorifica a Deus, em vez de falar palavrão, você louva a Deus, em vez de reclamar, você dá glória a Deus. E quando você olha para as pessoas, em vez de você ofender as pessoas, você abençoa as pessoas, você fala bem delas, você abençoa, você fala bem, você glorifica a Deus. Isso vai subindo, e uma hora você tem para sacar, e na hora que você precisar, você vai sacar, amém? Porque Deus vai mandar anjos e profetas na sua casa. Nunca perca, coisa linda, nunca perca a oportunidade de poupar no céu. Todo o bem que você faz para alguém sobe para o céu, amém? Toda lágrima, Apocalipse 8 diz que as suas orações, as suas lágrimas sobem para a presença de Deus. Ele responde com vozes, trovões e terremoto. Toda lágrima sobe para a presença de Deus. Todo ato de bondade, de caridade, todo ato de amor, tudo aquilo que você vai subindo para a presença de Deus, e Deus vai mandar poder sobre a sua vida. A bênção na sua vida é apenas consequência. Não perca a oportunidade, não ofenda as pessoas. Se elas te ofenderem, o problema é delas. Não ofenda as pessoas, não brigue com as pessoas. Acumule no céu. Por isso que Jesus falou: se te pedirem te derem um tapa, ofereça outra face. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Quem está dizendo? Acumula no céu, porque no céu o banco não quebra, no céu não vai falhar com você. Ajuntar tesouro onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. No céu, tudo que você mandar para o céu vai voltar com juros. O juro do céu é alto, amém? Não é esse jurinho chinfrindo aqui, não. Deus manda com juro e correção monetária sobre a sua vida, amém? Por isso, queridos, entenda o que eu estou dizendo. Tudo que você fizer, eu fiz para alguém e ela não agradeceu, melhor ainda. Porque um dia Deus falou para mim que quando você faz algo para alguém e ela agradece, você é abençoado. Quando você faz algo para alguém e ela não agradece, você é duplamente abençoado. A bênção vem dupla do céu. Quando você faz algo para alguém, além dela não agradecer, ainda fala mal de você, vem 3 vezes mais na tua vida. Porque Deus não deixa você no prejuízo, amém? Por isso que entenda uma coisa: você não tem que estar preocupado com a vida dos outros. Preocupe-se em encher o céu, poupar no céu, porque Deus não dá calote em ninguém. Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Não perca a oportunidade de poupar no céu, porque poupando no céu, a bênção vem sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos.